Curioso porque A Noite na América não é um filme que eu chego até ele, eu sinto que ele chega até mim. De alguma forma, ele atravessa o meu percurso. Talvez um pouco como um animal selvagem que se encontra no meio de um espaço tão hostil como o espaço urbano, vai tentar atravessar uma rua e muitas vezes ele não vai conseguir atravessar essa rua. Mas A Noite na América me atravessou o meu caminho muito mais do que eu o atravessei. E tudo começa num fim de manhã no Cerrado Brasileiro, em Brasília, a cidade onde eu nasci, uma cidade que me inscreve enquanto corpo, enquanto ser nesse lugar complexo que a gente habita. E eu encontro o corpo de um tamanduá mirim, bebê, atropelado no meio da calçada na minha frente. E aquele corpo, o cadáver desse jovem tamanduá bebê me atravessa e me para de alguma forma, me convoca de alguma forma. Então eu resolvo um pouco começar a entender a trama por trás dessa morte. Quem foi o responsável, ou a responsável, ou os responsáveis pelo atropelamento desse ser. E aí começa uma trama detetive, aonde eu começo a tentar investigar um pouco essa morte, como se investiga qualquer morte. E começo a entender que aquele corpo não é um corpo único, ele não é um caso isolado, mas que ao redor desse corpo existem, claro, uma série de outros corpos, uma assembleia de corpos que estão chegando à cidade, reclamando o espaço da cidade. Polícia Militar Emergência. Oi, bom dia. É que a gente pegou uma cobra próximo da residência e a gente queria saber como é que faz. Sim, mas tem o pessoal da Polícia Ambiental, tem que ir para buscá-la, ok? Ok. Deixa eu fazer o registro aqui, deixa eu abrir aqui. Resgate. E nesse movimento de retorno à cidade ou de reclamação da cidade, eu começo a entender que a maioria desses animais que vão chegar na cidade de Brasília buscando refúgio acabam sendo resgatados, e a palavra resgate aí tem um duplo sentido muito complexo, porque a gente se pergunta resgatado do quê? Resgatado da sua própria fuga, e que dentro desse resgate a única instituição, o único lugar que pode receber esses corpos machucados, eletrocutados, desorientados, perdidos, é o zoológico. Sudoeste, noroeste. Fica próximo aonde aí? Perto do zoológico? Não, fica próximo do Parque Nacional de Brasília. Então o filme se torna uma espécie de trama detetive, onde eu passei muito tempo com a Polícia Ambiental do Distrito Federal, passei muito tempo com as pessoas que cuidam desses animais no zoológico, mas além dessa experiência efetiva de acompanhar, de ser testemunha, de fazer corpo com esses corpos animais, eu acho que há uma outra dimensão também, que é a dimensão da maneira com a qual a cidade no filme é representada a partir de uma técnica de cinema que me é muito cara e que é muito cara esse filme, que é a técnica da noite americana, que é uma técnica que é desenvolvida durante o auge do faroeste americano. Então, os estúdios de cinema hollywoodianos vão desenvolver uma técnica que transforma o dia em noite. Então, o filme, quando ele entende que, na verdade, a única temporalidade que ele poderia habitar seria uma temporalidade noturna, eu busco transformar essa cidade que é tão ligada ao dia, à luz, ao branco, à utopia do visível, num lugar noturno, num lugar onde a noite, a reclamação da noite, seria talvez um tempo da transformação, a metamorfose desses seres. E tentar imaginar que, na verdade, são eles, esses animais, que estariam olhando a cidade, estarrecidos,
pelo próprio drama da modernidade, muito mais do que nós olhando para esses animais, né? Enquanto o cinema é um meio de imagens e sons, onde eu não acho que é a voz humana ou que é o texto que vai nos guiar através das imagens, mas as imagens se mostram por elas próprias, há toda uma outra dimensão da Noite na América que é uma dimensão literária, que é uma dimensão do texto, da tradição do texto, que não é a tradição de uma certa oralidade ou de uma certa forma de visualidade que nos conta através de imagem e de escuta. Mas, ao mesmo tempo, esses elementos literários, e no caso daquilo que eu estou apresentando aqui, epistolares, né, que são uma série de cartas que eu vou trocar com a Juliana Fausto, essas cartas foram transformadas em vídeo, pensando que, na verdade, a experiência da leitura poderia também ser uma experiência audiovisual, onde, através de um fundo, onde nós temos um encontro com os seres e espaços que estão nos filmes, nós temos uma outra camada, que é a camada da própria palavra enquanto imagem. Como transformar a palavra em imagem e que a experiência da leitura seja uma experiência duracional, enquanto ela é, mas duracional e visual a nível do audiovisual. Né? E o terceiro monitor é um monitor onde eu vou reenquadrar ou reler o Arquivo Público do Zoológico de Brasília, que é um arquivo inacreditável, que vai realmente documentar esse processo da construção do Zoológico de Brasília, de 1957 até o começo dos anos 80. E ali você vai vendo, através de uma série de detalhes e reenquadramentos, o conflito entre gestos, animais, celas, jaulas, mãos, e o quanto os gestos os mais pequenos são contentores de tanta camada e informação política e sensorial também em relação a essas histórias, né? Eu acho que a Noite na América busca essa abordagem do sensível e do sensorial, acreditando que não é apenas a voz ou a fala que pode nos levar realmente a nos reconectar com os lugares, mas que, sobretudo, a escuta e a escuta do corpo, enquanto um corpo sensível, pode ser uma forma de reconexão com essa terra da qual nós estamos tão desconectados, né, de uma certa forma. Humberto Mauro é conhecido por uma frase que para mim é uma das mais bonitas frases sobre cinema na história do cinema, onde ele diz que cinema é cachoeira. Quando a gente ouve essa frase cinema é cachoeira, a gente pensa imediatamente, nossa, que frase metafísica, né? Porque a gente pensa, né, na maneira em que os frames e a imagem passam para a composição de uma imagem, particularmente uma imagem analógica que cai como uma cachoeira, né? Também a metafísica de uma cachoeira enquanto um primeiro cinema. Né? Imaginar que a própria cachoeira faz o seu cinema, é uma forma cinematográfica, uma forma cinética. E de que já existe todo um cinema que é um cinema cósmico, que não depende das máquinas humanas que nós inventamos para representar o mundo, mas que é um cinema vivo, mas que também é feito de ação, de tempo, de duração, de corpo. E que talvez a cachoeira seja o nosso primeiro cinema.